Fala, auditor! Fala, auditora! Tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre independência da unidade de auditoria. Independência e objetividade da auditoria interna. Esse assunto é muito relevante quando nós vamos conversar, seja sobre avaliação, seja sobre consultoria, né? Como fazer trabalhos de auditoria, como exercer a atividade de auditoria sem comprometer a independência e a objetividade. Mas para isso nós precisamos compreender muito bem o que é independência, o que é objetividade da unidade de auditoria. Então, se você gosta desse assunto, vem comigo e vamos discutir um pouquinho mais sobre independência e objetividade. Roda a vinheta e a gente já volta. Direto ao ponto, independência e objetividade da auditoria interna. Primeira coisa que a gente tem que saber é que objetividade e independência são duas coisas diferentes. Embora elas sejam tratadas juntos, né, independência e objetividade, mas são duas coisas diferentes. Segundo a norma IPPF 1100, a atividade de auditoria interna deve ser independente e os auditores internos devem ser objetivos ao executarem seus trabalhos. Aqui então a primeira diferença. A independência tem a ver com a atividade de auditoria, com a função da auditoria. A objetividade tem a ver com os auditores internos, com o trabalho dos auditores. Com a objetividade, seja ela individual, seja ela da equipe, seja ela de toda a auditoria, mas tem a ver com os auditores. Independência tem a ver com a atividade de auditoria, objetividade tem a ver com os auditores internos. Vamos primeiramente aqui falar de independência. A norma IPPF, que é a norma internacional da auditoria interna, a norma onde todas as normas brasileiras vão beber, é a fonte das normas de auditoria do Brasil e do mundo também. Segundo a norma IPPF, independência é a imunidade quanto às condições que ameaçam a capacidade da atividade de auditoria interna de conduzir, né, as responsabilidades de maneira imparcial. Está muito complicado, vamos facilitar isso aí. Então vamos lá. O que é independência de verdade? A auditoria ela é independente quando ela define o que ela vai fazer, o que ela vai avaliar, como ela vai executar essa atividade e como ela vai comunicar isso aqui. Legal? Então, uma auditoria independente, ela define o que ela vai fazer, como ela vai fazer e como ela vai comunicar os seus resultados. Então, independência é a imunidade quanto às condições que ameaçam isso aqui. Então, se alguma coisa ameaça a auditoria interna de definir como ela vai planejar os seus trabalhos, o que ela vai fazer, ou como ela vai fazer isso e como ela vai comunicar os resultados, ela tem um problema aqui de independência. Independência, então, está muito relacionado à estrutura de governança da auditoria interna e da organização. Vamos um exemplo aqui. Um dos primeiros pilares que a auditoria precisa ter para ser independente é a vinculação funcional. Ela precisa estar vinculado de forma que permita ela ter essa imunidade, que permita ela atuar de forma independente. Vamos supor aqui que a auditoria interna ela seja vinculada a uma unidade operacional. Ela é vinculada a uma unidade operacional. Eu te pergunto, olha só, você concorda comigo que se a auditoria interna ela decidir fazer um trabalho e aquele trabalho não agrade o gestor, como é vinculado ao gestor, o que é que o gestor pode fazer? Não, auditoria. Você não vai fazer essa auditoria aqui não. Como a auditoria é vinculada a ela não terá como fazer aquele trabalho. Ou seja, a auditoria não teve a independência para definir o que ela ia fazer. O mesmo é válido para a execução. Se a auditoria interna tem uma vinculação funcional que não lhe dê independência, ela pode apresentar um resultado preliminar e
o titular ali da unidade, o chefe da auditoria, né, a quem a auditoria está vinculada, pode fazer, não quero que você trate dessa forma. Dessa forma, ou seja, a auditoria não teve ali a independência de definir como que ela ia executar a sua atividade. Para a comunicação dos resultados, do mesmo jeito. A auditoria pode definir, olha, é importante que a gente mande esse relatório para o público X, para a autoridade X. E ela pode falar, não deve ser mandado. Ou seja, a vinculação funcional é muito importante para a independência da auditoria interna. Não é a única coisa, mas é uma coisa importante. Nós vamos falar aqui dos pilares da independência, digamos assim. Então, vinculação funcional é a primeira delas. A norma IPPF vai dizer, inclusive, que a independência é garantida quando o chefe da auditoria ele é vinculado funcionalmente ao conselho. Ele é vinculado ao conselho. Qual que é essa ideia? A IPPF também fala assim que a auditoria ela pode ter um duplo grau de reporte. O que seria esse duplo grau de reporte? Seria assim, administrativamente, a auditoria seria vinculada ao CEO da organização, ao presidente da organização, ao gerente máximo da organização, ao diretor máximo ali da organização. Funcionalmente, ou seja, para definir, para definir férias, admissão, para definir parte administrativa, pode ser com o CEO. Agora, a parte funcional, funcionalmente vinculado ao conselho. Qual é a ideia? A ideia é exatamente essa, que o CEO ele é o responsável pelas operações. Em sendo responsável pelas operações, a independência pode não ser garantida. Porque, em tese, a auditoria pode decidir avaliar algum objeto, ou decidir a forma de execução de algum objeto, ou a forma de comunicação dos resultados, e o CEO, não por algum motivo, como ele é o responsável por aquela operação, não querer que a auditoria faça. Assim, a independência ficaria prejudicada. A ideia é, sendo funcionalmente vinculado ao conselho de administração, esse conselho de administração ele não tem papel executivo operacionalmente, de gestão operacional mesmo. Assim, a independência da auditoria seria garantida. Então, para a IPPF, a vinculação funcional da auditoria deveria ser ao conselho de administração. Tudo bem? Legal? Isso que a IPPF hoje nos traz a IPPF de 2017. Então, a vinculação funcional é uma parte muito relevante para a independência da auditoria interna. Outra parte muito importante para a auditoria interna, além da vinculação funcional, são os requisitos para exercer, para ser o chefe da auditoria interna, por exemplo. Ou seja, existe algum mecanismo para ser chefe da auditoria interna? Tem alguns requisitos, qualquer um pode ser, porque se você não tem requisitos bem estabelecidos de habilidades e atitudes e competências e experiências para ser chefe da auditoria interna, isso pode comprometer a sua independência objetiva, a sua independência. Outro ponto importante é a estrutura normativa, o estatuto da auditoria interna, as normas que definem a função da auditoria, o funcionamento da auditoria interna, isso também é muito relevante. O entendimento do papel da auditoria pela alta administração, ou seja, a alta administração entender a importância da auditoria interna e a forma de atuação da auditoria interna. E veja que nós estamos falando aqui de estrutura de governança, de vinculação funcional, de estrutura normativa, de apoio da alta administração e entendimento da alta administração. Então, tudo isso, a própria profissionalização da auditoria interna também, a profissionalização da auditoria interna é importante para independência da auditoria interna. Então, todos esse conjunto de mecanismo de governança vai permitir que a sua unidade de auditoria seja independente, ou não seja independente. Legal? Tudo bem? Vamos lá. Eu estou falando aqui em setembro de 2023. Em setembro de 2023, por exemplo, a norma IPPF 2017 rege que a independência da auditoria interna é garantida quando ela é vinculada funcionalmente ao conselho de administração. Agora, a interpretação do que é conselho de administração, ela vem sofrendo algumas mudanças. Por exemplo, é possível que a IPPF mude, até tem uma minuta
né, da IPPF, ela está para mudar, então pode ser que ela mude e dê uma interpretação para o que é conselho de administração. Porque na administração pública, nem todos os órgãos têm conselho de administração. E aí, quando não tiver conselho de administração, quem será, a quem a auditoria deve ser vinculada? Tudo bem? Na verdade, até o que a minuta, digamos assim, da nova IPPF vem dizer é que o seguinte, é que no caso da administração pública, né, em não tendo ali um conselho de administração, ele tem que ser vinculado para quem é responsável pela governança da instituição. Quem é o responsável pela governança? Esse é quem a auditoria interna deveria ali estar vinculada, mas isso é minuta ainda, isso ainda vai ser discutido e tudo mais. A verdade é que hoje, setembro de 2023, para a IPPF, a independência da auditoria interna é garantida quando a auditoria é diretamente vinculada funcionalmente ao Conselho de Administração. Tudo bem? Legal. Então, independência tem a ver com a atividade da auditoria interna, com a sua estrutura de governança, com a sua vinculação funcional, com a sua estrutura normativa, com a maturidade e também capacidade e profissionalização da auditoria interna, com o papel da alta administração entendendo a auditoria interna, compreendendo os papéis da auditoria interna, com os papéis bem estabelecidos para ser chefe da auditoria interna e exercer cargo de gestão na auditoria interna. Tudo isso vai garantir a independência da auditoria interna. Agora, e objetividade? O que é objetividade? A objetividade, ela está relacionada com o auditor. A objetividade é o auditor está livre para emitir a sua opinião, está livre para poder fazer as suas avaliações. Vamos dar um exemplo aqui. Tem um auditor, o auditor João. O auditor João, ele é o chefe da auditoria, ele é o coordenador de um grupo de auditoria. É o coordenador de uma auditoria na folha de pagamento de um órgão. Ele é o coordenador de uma auditoria na folha de pagamento em um órgão X. Vamos supor que a chefe da folha de pagamento seja a esposa do João. A Maria, que é a chefe da folha de pagamento, ela é a esposa do João. Deixa eu perguntar, o João parece estar livre para emitir a opinião dele? Não parece, concorda? Não parece. E por que eu falo não parece? Porque pode ser que o João seja mais severo com aqueles que ele relaciona do que com outros, mas auditor não basta ser objetivo, ele tem que parecer ser objetivo. E nesse ponto aqui não parece ser, ou seja, não parece que ele está livre para emitir a opinião dele. Ok? Então a objetividade, ela tem a ver com o auditor estar livre para emitir a sua opinião. É claro que eu dei o exemplo aqui de um auditor individual, mas a objetividade, a IPPF vai dizer que ela tem que ser vista sob o ponto de vista do auditor individual, da equipe de auditoria, da unidade de auditoria, né? A objetividade tem que ser avaliada como um todo. Tudo bem? Legal? Então o que nós vimos aqui? A independência e objetividade são termos distintos. A independência, ela está relacionada com a atividade de auditoria interna, com a capacidade da auditoria interna dela definir o que ela vai avaliar, como vai avaliar e como vai comunicar os resultados. Ou seja, ela precisa de uma imunidade quanto às condições que ameaça a capacidade dela emitir, ela definir o que ela vai avaliar, como vai avaliar e como vai comunicar os resultados. Tem a ver muito com a estrutura de governança da auditoria interna. Objetividade é o auditor interno está livre para emitir a sua opinião, né? Ele precisa estar livre. Então, relação de parentesco pode impedir isso, relação de amizade profunda, de inimizade profunda, né? Então, tudo isso pode, não só isso, né? Mas de trabalhos anteriormente realizados que possa comprometer. Então, vamos dar outro exemplo aqui. O mesmo João, vamos para a Maria, tá? A Maria, ela é chefe da folha de pagamento, tá certo? Suponhamos que ela, por algum motivo, virou auditora e foi para a auditoria. E ela vai
auditar a folha de pagamento. Ela parece estar livre para emitir a opinião sobre a folha de pagamento, a unidade a qual ela era responsável? Não parece. Isso também tem a ver com objetividade. Então, objetividade é tudo que você avaliar e que vê, olha, não parece que essa unidade de auditoria está livre para... que essa unidade de auditoria não, né? Não parece que esse auditor ou essa equipe está livre para emitir a sua opinião. Em algum lugar desse vídeo aqui tem o link, né, para vocês assistirem. São dois vídeos. Um que fala sobre como realizar trabalhos de consultoria sem comprometer a independência e objetividade. E o outro que fala sobre as principais salvaguardas para mitigar a perda da independência e objetividade. Tudo bem? Por enquanto vamos ficando por aqui e a gente volta para discutir em outros vídeos. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.